O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nesta liturgia, o Senhor nos mostra que a humildade dos apóstolos, Paulo e Barnabé, mostra que a centralidade da nossa fé precisa ser sempre o Cristo, não a nós mesmos, como diz o Salmo. Nos mostra que aqui, aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus, onde Paulo e Barnabé estavam pregando, quando Paulo realiza ali o milagre daquele paralítico, aquelas pessoas começaram a endeusar Paulo e Barnabé, querendo oferecer sacrifícios. E a humildade de Paulo e a sua firmeza em afirmar que quem realiza é Deus por meio deles. Ou seja, meus irmãos, a missão da igreja não é atrair a admiração para si, mas para conduzir a cada um de nós para o Cristo. Papa Francisco falava do perigo de auto se referenciar e Cristo sair do centro. Por que aconteceu aqui? Confundiram os sinais com o centro da fé, não é? Então nós precisamos ter esta coragem de reconhecer que é Deus que realiza todas as coisas. Nós somos somente instrumentos da graça de Deus. E por isso, meus irmãos, nós vemos aqui então Paulo nos mostrando esta graça de buscar a humildade. O Evangelho nos fala que justamente aquilo que Paulo viveu, porque guardou a palavra, permaneceu na palavra, e por isso pode dizer que ama a Deus de todo o coração, ou seja, colocando Deus como centro. E Jesus vem nos falar que só quem ama é capaz de obedecer a palavra de Deus e a observar. Você está escutando a palavra de Deus. Ontem Jesus deu uma ordem, um mandamento, o novo mandamento do amor. Se nós queremos ser perfeitos na nossa vida cristã, na nossa intimidade com Deus, é necessário observar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Assim nós seremos de fato felizes. O amor atrai a presença de Deus, ou seja, se eu amo, então eu estou dizendo que eu amo a Deus profundamente, porque Ele é a origem de todo o amor, como está lá na carta encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est. A origem do amor é Deus. O amor começa em Deus e é transbordado em nossas vidas. Ou seja, Deus se manifesta no coração daquele que o ama sinceramente.
Por isso, meus irmãos, Ele nos dá aquilo que o Evangelho no final está dizendo, o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Ensinar-nos e recordar todas as coisas que Jesus falou e que Jesus pede que nós continuemos realizando. Por fim, meus irmãos, Deus deseja ser íntimo do homem. E como isso acontece? Pela graça do Espírito Santo que habita dentro de nós, que está dentro de nós. E por isso, meus irmãos, devemos amar a vontade de Deus. Quem ama a vontade de Deus, fará sempre aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é forte também, porque Jesus diz, quem não ama, não conhece a Deus. Não pode dizer que ama a Deus, porque Deus é amor. Peça ao Senhor esta graça, de que Ele seja o centro da sua vida, e de tudo aquilo que Ele realiza por meio de você, é para a glória dEle. E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Pai enviaria sobre nós o Espírito Santo no nome de Jesus. Que essa graça aconteça no meio de nós. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, recordar o que Jesus nos ensinou, conduzir a compreensão do Evangelho, da vontade de Deus e da nova vida que Ele quer nos oferecer por meio do Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração e peça essa graça agora ao Senhor, de que você possa, por meio do Espírito Santo, recordar, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de você, através de mim. Deixe agora, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que possa roubar o lugar de Deus no seu coração. Peça a humildade de Paulo e Barnabé. Peça a graça de você poder viver de forma sincera, verdadeira, autêntica, coerente a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, faz a vontade de Deus. Quem não guarda a palavra de Deus, não pode jamais fazer a vontade de Deus. Quanto mais eu amo, mais eu afasto do pecado. Quanto menos eu amo, mais propício ao pecado eu estou. Senhor, dai-nos a graça de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, cante e peça, enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito. E minha alma deseja ser íntimo de Deus por meio do Espírito Santo. E minha alma para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. para te louvar. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Senhor, esta é a graça que eu peço para estes meus irmãos que vieram para o santuário do Pai das Misericórdias, que vieram, Senhor, à comunidade Canção Nova, Senhor. É o carisma da Canção Nova, levar a experiência pessoal com Jesus, no poder e na eficácia do Espírito Santo. Senhor, eu estou pedindo como sacerdote, para mim, para os meus irmãos de comunidade, para os peregrinos que aqui estão, para aqueles que nos escutam de suas casas. Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-lhe força, Senhor, para que nós possamos ter humildade em guardar a Sua palavra, em viver a Sua palavra, em amar a Sua palavra, Senhor, e assim viver os Seus mandamentos. Dai-nos esta graça, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita dentro de nós.
O Senhor quer se fazer próximo de nós, pela graça do Espírito Santo. Que muitas vidas sejam transformadas, renovadas e libertas de todo mal, para que nós possamos guardar, viver e praticar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.